Olá pessoal, vamos dar início ao terceiro módulo da nossa disciplina. Vamos falar basicamente nessa semana de desenho de processo de negócio e da ferramenta Visage. Desenhar um processo é basicamente criar uma especificação para esse processo. O desenho de processo deve considerar os fluxos de trabalho, que são as atividades que acontecem dentro da mesma área funcional, e precisa considerar os fluxos de trabalho, que são as atividades que acontecem entre as diversas áreas funcionais. E assim, se a mudança que estamos propondo para os processos acontecerem dentro da mesma área funcional, essa mudança é uma mudança bem mais simples. Basicamente, está dependendo só de uma única chefia, de uma única liderança. Mas se a mudança acontecer entre diversas áreas funcionais, então provavelmente você vai ter diversas lideranças envolvidas, diversos gerentes, e aí a mudança desse processo vai ficar um pouco mais complicada. Vai demandar um esforço maior e, consequentemente, uma participação maior da empresa e das pessoas envolvidas. Um processo, na realidade, ele se divide. Existe uma hierarquia, os processos são subdivididos em subprocessos, os subprocessos em atividades e atividades em tarefas. E isso vai ser considerado no projeto é quem define o nível que se quer trabalhar. Vale lembrar que se pretende trabalhar com um nível de detalhe muito baixo, em nível de tarefa, é possível que o projeto demore demais. Então a ideia seria combinar um nível mais alto e detalhar à medida que for precisando. O CBOK, ele recomenda dar algumas orientações para desenho de processo. A mais importante dessas recomendações é que esse desenho deve girar em torno do cliente. Então deve girar em torno das interações com o cliente e das atividades que agregam valor para o cliente. O trabalho deve ser padronizado, o processo deve ser mais simplificado possível. As coisas simples são as coisas que funcionam. Se faz necessário minimizar os handoffs, Os handoffs são aquelas passagens, aquelas transferências de trabalho ou de atividade de uma pessoa para outra, de uma área para outra. E aí é justamente nesses pontos que acontece a descontinuidade dos processos. E o processo precisa ser considerado como um todo. Por quê? Não se pode correr o risco de alterar uma parte do processo e isso impactar no processo como um todo. Existe uma notação padrão mundial desenvolvido por uma organização internacional para desenho de processo. Essa notação já é conhecida de vocês, chamada BPMN, que é a mais difundida no mercado, possui uma entidade internacional, possui uma especificação formalizada, que começa simples, mas tem recursos para especificação dos processos mais complexos. E existem várias ferramentas disponíveis no mercado. Uma boa parte dessas sem ônus, algumas delas free, sem ônus. A parte mais simples, a partir do ponto que você precisa de algo mais sofisticado para fazer as integrações com o software de gestão, ela passa a ser paga. Na nossa disciplina, nós resolvemos adotar a ferramenta Visage, especificamente a Visage Modeler, que ela passa a ter esse visual. Você sempre tem um início e um fim do processo, e aqui estão as atividades. Essa ferramenta a gente vai discutir um pouquinho mais à frente no vídeo. Uma outra forma de também representar o desenho do processo é você considerar piscinas e raias. Então, nas raias são colocados aonde as atividades acontecem, em que área funcional da empresa acontece, e na piscina é o processo como um todo. Então, aquele mesmo desenho do slide anterior, ele fica com
uma arrumação um pouco mais, bem mais esclarecedora quando você está trabalhando com raias, porque você coloca a atividade em que área é feita. Por exemplo, receber o material é feito no almoxarifado, registrar também é feito no almoxarifado. A anotação BPM possui vários elementos, né? Inclusive são mais de 200 elementos. Talvez o mais utilizado seja a atividade. A atividade representa o trabalho realizado. Então é um retângulo arredondado, conforme está na tela, e aparecem alguns símbolos aqui para especificar se a atividade é do usuário, se é uma atividade ou serviço automática, ou se é uma atividade de envio. Os subprocessos, que são agrupamentos de atividades, também possuem basicamente o mesmo símbolo, só que aparece aqui um maisinho aqui, ó, que isso aqui especifica que é um subprocesso, e isso vai ser detalhado posteriormente. Ele pode ser detalhado no próprio desenho, quando ele é embutido, ou ele pode ser até reusável, né, quando ele vai ser detalhado em outra folha, em outro material. Existem os eventos, que representam algo que acontece no decorrer do processo. A gente já viu de início e de fim, e alguns eventos intermediários. Existe o ciclo ou loop padrão, que são as atividades que podem ser executadas várias vezes. Então a atividade se repete até que se cumpra uma condição estabelecida aqui no loop, né? Enquanto isso aqui não for verdadeiro, vai ficar sendo repetido. Tem a notação mais simples também, que é colocar simplesmente essa setinha aqui, voltando para especificar que essa tarefa se repete. Os gateways são elementos para controlar a convergência e a divergência de fluxo. Então diverge aqui, vem para a tarefa 1, tarefa 2 ou tarefa 3, e normalmente converge um pouco mais na frente. Então os gateways são usados para esse tipo, para essa solução. Eu já falei para vocês da parte de piscinas e raias, né? Então você tem em cada área, né, em cada setor, aonde cada atividade que acontece, passa a ter essa representação. Aqui é um exemplo na tela aqui do ambiente da ferramenta Visage. Então eu vou tentar entrar direto aqui na ferramenta, ver se fica mais claro para vocês entenderem. Deixa eu tentar abrir aqui rapidamente. Pronto, aqui eu estou no ambiente Visage, né? Exatamente a ferramenta que vocês vão precisar aprender um pouco. Tem aqui essa palheta, né? Com os elementos. Mas olha só como é simples. Suponha que eu tenho uma nova atividade para acrescentar. Então, simplesmente dou um clique aqui, ele já põe para mim a nova atividade. Vamos imaginar que fosse... vou editar o texto. Vamos imaginar que fosse programar pagamento. Então, eu ia simplesmente escrever, né? Caso eu não queira isso, suponha que ele sempre mostra aqui os elementos que eu posso colocar, né, que eu posso acrescentar. Vamos supor que eu não queira isso, eu posso apagar. Então eu volto para aqui novamente, vamos supor que eu queira pegar isso aqui e terminar aqui. Então automaticamente ele já faz. Então a ferramenta Visage é uma ferramenta imensamente simples em função dessa funcionalidade. Onde você clica, ele já mostra aqui, né, os elementos que você pode ter. Se eu quisesse, por exemplo, pegar isso aqui e transformar em subprocesso, eu vim aqui, ó, transformar em subprocesso essa atividade. Então isso se torna muito simples, né? Muito tranquilo se trabalhar nesse ambiente, né, com essa ferramenta Visage, né? A próxima etapa seria o gerenciamento de processo no negócio, que a gente vai deixar para ser feito isso no próximo vídeo.